As indenizações pelas enchentes no Rio Grande do Sul já estão somando 1,6 bilhão de reais, e isso de acordo com a Confederação Nacional de Empresas de Seguro. E que, obviamente, tantos sinistros têm assustado as seguradoras, sendo que algumas delas já estão fazendo comparação com o furacão Katrina, e que, embora ainda seja muito recente para calcular todos os impactos, ainda assim já é possível avaliar como as seguradoras listadas na B3 estão lidando com o maior sinistro do setor. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e nesse vídeo aqui vamos falar mais do impacto dos sinistros no Rio Grande do Sul, justamente observando o desempenho das seguradoras, considerando tanto a BB Seguridade, a Caixa Seguridade, Porto Seguro e a resseguradora IRB Brasil, sempre em busca de tornar essas análises bem propositivas, avaliando se é um momento favorável, considerando análise fundamentalista e técnica também, considerando os ativos de cada uma dessas empresas, além de alertas aos investidores e fatos relevantes. E justamente por trazer todo esse conteúdo para você, resumido aqui logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. E é uma verdade que a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização está estimando que as indenizações pelas enchentes no Rio Grande do Sul já somam 1,6 bilhão de reais. E, aliás, ela trouxe até mesmo uma tabela que eu vou mostrar na sequência. Mas o que chama atenção logo na manchete é que, segundo esta entidade, ou seja, essa Confederação Nacional das Empresas de Seguros, essa será a maior indenização do setor no Brasil, decorrente de um único evento, e o valor ainda deve subir consideravelmente. Sendo que essa divulgação é muito recente, ela saiu no dia 24 de maio, que foi a data em que essa entidade trouxe a soma das indenizações de 1,6 bilhões e que deve subir consideravelmente, considerando mais de 23 mil sinistros relatados. Exatamente como eu mencionei logo na chamada desse vídeo, esse é apenas um levantamento prévio, ou seja, ainda deve subir consideravelmente logo depois das outras milhares de indenizações que ainda vão ser solicitadas, ou que já estão em curso, mas simplesmente não entraram nesta prévia aqui. Somente as indenizações de seguros de automóvel e residencial contidos nessa prévia já passaram de 19 mil sinistros, somando mais de 796 milhões de reais. Apenas para se ter uma ideia sobre as indenizações, durante todo o período da pandemia, as indenizações totais chegaram a 7,5 bilhões de reais. A própria matéria traz a quantidade de seguros que foram compostas nessa solicitação, solicitando indenizações de automóvel, residencial habitacional, agrícola também, com 993 solicitações, passando dos 47,2 milhões de reais, além de grandes riscos como complexos industriais e unidades de fábrica, passando dos 500 milhões de reais, outros considerando empresarial, transportes, risco de engenharia, vida, máquinas, equipamentos e riscos diversos, passando dos 322 milhões de reais. Então, com essa apuração prévia, o valor passa de 1,673 bilhões de reais. E, novamente, com o fechamento apenas do dia 24 de maio de 2024, que foi a última sexta-feira. A contrapartida é que é esperado que haja recursos suficientes para essas indenizações. Ele declarou que as seguradoras mantêm reservas técnicas para eventos excepcionais, como enchentes no Rio Grande do Sul, inclusive. Nas palavras dele, o sistema brasileiro está plenamente preparado para enfrentar este evento, não haverá nenhum problema de liquidez dentro do sistema de seguros brasileiro. E quem acompanha o canal sabe que eu trago mensalmente os resultados da BB Seguridade e da Caixa Seguridade. E aqui sempre falamos a respeito das provisões técnicas, esta é a utilidade delas, mas vamos ver mais a respeito do desempenho mensal. Porém, eu quero destacar que, para quem quer acompanhar o impacto de outras empresas listadas na B3, eu trouxe esse vídeo aqui há menos de 2 semanas atrás, justamente para falar do tamanho do impacto das principais empresas impactadas nesse desastre no Rio Grande do Sul, não apenas os das seguradoras. Ao todo, eu trouxe 22 empresas analisadas nesse vídeo aqui e eu recomendo que você assista caso você tenha interesse em alguma dessas empresas ou já é até mesmo acionista. Apenas para se ter uma ideia do volume de negócios que foram feitas no estado, relacionado ao seguro automóvel, teve vendas de 4 bilhões de reais. Já o seguro rural teve 2,5 bilhões de reais e patrimonial de 1,6 bilhão de reais. Isso de acordo com os próprios dados da SUSEP. O que acaba agravando a situação das seguradoras é que 98% dos seguros auto tem cobertura compreensiva, ou seja, dá cobertura para danos da natureza. Os seguros de vida e planos de previdência já somam arrecadações de 15 bilhões de reais, porque o Sul tem a maior penetração de seguro residencial do país, com 38%, seguido de São Paulo com 29%. Ou seja, dá para ver aqui uma grande diferença do volume de seguros no Rio Grande do Sul frente a outras regiões do país.
É bem verdade que as empresas ainda vão demorar para apresentarem seus relatórios de impacto em notas oficiais para o mercado, porque essa tragédia climática aconteceu entre abril e maio desse ano, sendo que as seguradoras acabaram de trazer seu desempenho mensal de março de 2024. Então, provavelmente, só teremos acesso real dos impactos totais no fechamento do segundo trimestre do ano de 2024, o que amplia ainda mais a importância desse trabalho que estamos fazendo aqui, que é justamente colocar luz dentro do assunto para evitar que os investidores e acionistas sejam pegos de surpresa. Afinal de contas, após a divulgação dos resultados das seguradoras, certamente teremos fortes oscilações no mercado. E o importante aqui é realmente entender o que essas empresas estão dando de sinais sobre os impactos nesses números e também a resseguradora IRB Brasil, como eu disse, que é a mais afetada. E agora que a água está baixando e o nível dos rios também, as pessoas estão tentando voltar às suas vidas. E para isso, é claro que elas vão fazer a solicitação dos seguros devidos e contratados às seguradoras. E de acordo com o presidente da CNSEG, os pedidos de indenização referentes à tragédia climática no Rio Grande do Sul já ultrapassam 1,6 bilhão de reais, exatamente como eu acabei de mostrar para a nossa comunidade. Mas a grande questão é que as próximas semanas devem aumentar consideravelmente. Considerando que essa matéria é do dia 24 de maio, dá para perceber que a notícia é recente e a afirmação que vai aumentar consideravelmente nas próximas semanas se torna ainda mais evidente. O relatório dessa entidade também destaca, apesar do desafio em qualificar as perdas exatas, a penetração limitada dos seguros no mercado e a baixa concentração desses produtos na região sugere que o impacto nos resultados financeiros das seguradoras nos próximos trimestres deve ser mínimo ou pouco significativo. Em 2023, do total de prêmios emitidos pelos segmentos de seguros supervisionados pela Superintendência de Seguros Privados, ou seja, SUSEP, atingiram 388 bilhões de reais. Apenas 29 bilhões diziam respeito ao estado do Rio Grande do Sul, ou seja, menos de 10%. Além disso, dos prêmios emitidos na região, a exposição para cobertura de danos era ainda menor, cerca de 10,6 bilhões de reais. Ressaltando ainda que os segmentos mais afetados, claro, como automóveis e residencial, eles têm baixa penetração. Pelas projeções da agência, estima-se então apenas 25% da frota de automóveis no Brasil possuem seguro e cerca de 30% das residências na região sul contam com algum tipo de proteção. Já no ponto de vista do Bradesco BBI, ele estimou que o impacto vai girar entre 5% e 9% no faturamento das seguradoras, considerando a BB Seguridade, a Caixa Seguridade e a Porto Seguro também. Na avaliação do banco, as companhias de seguro, no entanto, normalmente cobrem esses riscos finais com resseguros, especialmente no caso de eventos catastróficos de baixo risco, porém de elevados danos, fazendo com que o principal encargo financeiro recaia sobre as resseguradoras e não sobre os próprios seguradores. Contudo, o volume considerável de prêmios poderá acarretar prejuízos a serem cobertos pelas companhias, o que traz um grande alívio para o mercado em observar essa avaliação de grandes casas de análise e também da própria Confederação Nacional das Empresas de Seguro. E algumas teleconferências aconteceram, inclusive do IRB Brasil, justamente para poder destacar a respeito dos impactos no Rio Grande do Sul, o que deixou claro ter afetado mais especificamente o IRB Brasil. No caso da Porto Seguro, embora ainda seja difícil qualificar o impacto financeiro dos sinistros, o CEO da companhia trouxe uma observação durante a teleconferência do primeiro resultado deste ano, que a frota de automóveis segurada na região, que foi exposta às áreas inundadas, representa apenas de 0,5% até 1% do total segurado pela companhia no Brasil. Isso equivale de 30 a 60 mil veículos. Então, quando a gente observa o panorama, até mesmo a Porto Seguro parece ter sido pouco impactada. Ela que, inclusive, no mês de março, trouxe o seu relatório mensal de desempenho, inclusive utilizando dados da SUSEP, ela continua dominando o mercado de seguro alto, chegando agora o Grupo Porto com 28,5% do market share. E isso representa 3,8 bilhões de reais de prêmios emitidos. De todo modo, representou uma queda de 3,5% na comparação com março de 2023. Já patrimonial e transportes teve aumento de 5,4% em prêmios emitidos, com sinistralidade de 31% no mês de março. E o seguro de vida, aumento de 12,1% em prêmios e a sinistralidade em 33,1%, o que acabou sendo um destaque absoluto nos resultados da Porto Seguro, porque podemos ver que a sinistralidade simplesmente desabou agora no mês de março, saindo de 58,9% para 52,9%, aumentando os prêmios emitidos e uma boa relação com os prêmios ganhos.
E sendo muito breve nesse parágrafo aqui, a Porto Seguro acredita que o volume de sinistros recebidos está dentro das expectativas normais, ficando assim dentro do seu orçamento e guidance para o ano de 2024, considerando suas principais áreas de atuação. Já no caso da BB Seguridade, disse não esperar que a tragédia climática tenha efeitos significativos nos seus resultados nos próximos trimestres, dizendo: não esperamos nenhum tipo de impacto material dessa catástrofe no nosso resultado. E isso de acordo com o próprio diretor financeiro da companhia, e ainda complementou: em termos de sinistros, esse evento tem concentração em estruturas físicas, como instalações, armazenagem, edifícios, mas infelizmente a cultura de proteção é pouco difundida ainda. Complementando que os seguros residenciais não chegam a 10% do total de prêmios emitidos pela BB Seguridade e o Sul é uma fração desta pequena parcela. Ou seja, minimizando aqui os impactos que aconteceram no Rio Grande do Sul em relação ao financeiro da BB Seguridade, porque ela já não tem um market share muito elevado para seguros residenciais e ainda por cima a região Sul torna esse percentual ainda menor. Afinal de contas, se observarmos o resultado mensal também da BB Seguridade, podemos ver claramente onde ela vai melhor e onde ela já começou a ser pressionada. Grande participação para o seguro de vida de 311 milhões de reais e crescimento de 5,7%. O prestamista teve um crescimento espetacular em março, foi para 352 milhões de reais, aumento de 42,2%, e realmente o habitacional, que tem uma parcela muito pequena, como podemos ver aqui, apenas 26 milhões de reais, em todo esse resultado de 1 bilhão 417 milhões de reais, caiu 7,3%. Lembrando que estamos falando de prêmios emitidos, ou seja, novos contratos de seguros. O rural, 616 milhões, crescimento de 30,8%. Residencial, muito pequeno também, 40 milhões, mas teve um crescimento imenso de quase 60%, aqui com 59,5%. E o empresarial fechou em 22,2% de crescimento. Novamente a BB Seguridade dando aula para o mercado, porque ela teve um crescimento total no mês de março de 26,1%, ao passo que o mercado sem a BB Seguridade cresceu 7,3%. Mas isso, em contrapartida, reforça a necessidade de entendermos a Caixa Seguridade. E isso porque a área que ela chama de risco, ou seja, justamente a área de seguros, ela tem o maior seguro no habitacional, ou seja, o market share dela é de 51,1%, ou seja, tomando aqui o primeiro lugar da participação de mercado. E o residencial com 14,3%. Então, para quem assistiu esse vídeo aqui do Fique Preparado da Caixa Seguridade, que aliás, eu recomendo muito se você for acionista ou pretende investir, porque aqui inclusive eu falei a realidade sobre os dividendos trimestrais da companhia. Muitos conteúdos saíram por aí falando que a empresa já está com os dividendos trimestrais apresentados para o mercado. Mas sobre o seguro habitacional e residencial, muita gente não sabe a diferença entre uma coisa e outra. Então é importante destacar que o seguro habitacional, ele geralmente está associado a financiamentos imobiliários e cobre danos estruturais ao imóvel financiado, além de eventos como incêndios, desastres naturais e outros danos que possam afetar a habitação. Sendo que esse seguro, inclusive, é obrigatório para que os contratos de financiamento habitacional aconteçam. Já no caso do seguro residencial, isso é mais abrangente, pode ser inclusive contratado independentemente de financiamentos. Cobre danos aos imóveis e ao conteúdo interno dos imóveis também, como móveis e eletrodomésticos, além de oferecer coberturas adicionais como responsabilidade civil, familiar, roubo e até mesmo assistência 24 horas. Já para o IRB Brasil, a conversa é outra. O mais afetado, mas ainda não há informações suficientes para avaliar a situação neste momento, embora a companhia acredite que sua exposição está bem protegida por contratos, resseguro de resseguradores, e que o impacto líquido na companhia pode variar de 80 milhões a 160 milhões de reais nos próximos meses ou trimestres. E como vimos, o IRB Brasil acabou de sair dos prejuízos e passou a ter algum lucro. E esse impacto aqui, se for nessa ordem mesmo, vai trazer resultados negativos para o IRB Brasil novamente. As apostas do mercado continuam sobre a BB Seguridade. Embora não haja uma recomendação nem de compra nem de venda, com recomendações neutras, o Itaú BBA está traçando um panorama dos impactos no Rio Grande do Sul, mas já vê que a empresa está sendo negociada a bons múltiplos e com potencial de alta limitado, mas oferecendo uma relação de dividendos bem interessante, com 11%. Essa matéria eu já tinha trazido anteriormente e apenas aqui trazendo um outro resumo para quem investe na BB Seguridade, ela novamente reduz o tamanho do impacto, esclarecendo sobre até mesmo o seguro rural, que tem a maior exposição a milho e soja. Porém, as colheitas de milho já estavam 83% concluídas, enquanto de soja de 75%. Já no seguro residencial, a exposição era de cerca de 5% no Rio Grande do Sul. Então, realmente, o impacto aqui bem menor para a BB Seguridade.
Vale lembrar que a Caixa Seguridade está com dividendos em aberto. Trouxe, inclusive, recentemente a ata da reunião em que o Conselho de Administração tomou conhecimento da proposta de distribuição de dividendos intercalares antecipados no valor de 840 milhões de reais. E se viermos aqui no site do Ativo Virtual, em radar de dividendos, fica aqui disponível no menu Ferramentas. Vamos ver exatamente essa última publicação da Caixa Seguridade, que teve aprovação no dia 9 de maio, quinta-feira, desse pagamento em forma de dividendos. Lembrando que é o dividendo intercalar antecipado de 840 milhões de reais. Aqui com o Datacom, no dia 1º de agosto, que vai cair numa quinta-feira. Como eu tinha informado, a Datacom ainda está em aberto e a data do pagamento vai acontecer no dia 15 de agosto, que também vai cair numa quinta-feira. A empresa vai pagar 28 centavos por ação ordinária CXSE3, gerando uma rentabilidade líquida de 1,74%. E pessoal, acabamos de subir para a 9ª posição no Prêmio IBEST 2024 para canal de investimentos. E se você acha que o ativo virtual merece estar aqui no top 20, eu vou deixar o link na descrição para que vocês possam diretamente vir aqui e votar. Lembrando que mesmo que você já tenha votado, você pode votar novamente no dia seguinte. O Prêmio IBEST, ele permite que sejam feitos 3 votos todos os dias. Então, se você já votou, você pode votar de novo. E nem precisa dizer que o seu voto vai ajudar muito o ativo virtual a se tornar mais relevante, ajudando a levar essas análises para mais pessoas. E se observarmos o que está acontecendo com a valorização das ações, tanto da BB Seguridade com BBSE3, da Caixa Seguridade com CXSE3, da Porto Seguro com PSSA3 e do IRB Brasil com IRBR3, não resta dúvida. A Caixa Seguridade está decolando com 143,57% nos últimos 2 anos, a Porto Seguro com 61,47%, a BB Seguridade com 52,62% e o IRB Brasil caindo 61%. Então, em termos da possibilidade de destravar valor aqui nas cotações, é que se precisa compreender também os indicadores e as perspectivas futuras. E nesse aspecto, já vimos toda a parte fundamentalista, as notícias, fatos relevantes e os principais conteúdos falando sobre os impactos das empresas. Vamos observar agora uma comparação de indicadores para perceber o que está acontecendo aqui no setor de seguros, mas eu também trouxe o IRB Brasil para essa comparação apenas para facilitar a nossa visualização. Nesse caso, os indicadores atrelados ao preço, ou seja, o PL, que é o preço dividido pelo lucro, o PVP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial, e o Dividend Yield, que é a soma dos dividendos pagos dos últimos 12 meses, dividido pelas cotações atuais, não mostra claramente qual é a empresa que tem a melhor relação nesse momento. Afinal de contas, a Porto Seguro tem o melhor PL, é verdade, 7,65, indicando que a empresa está mais barata em relação à sua capacidade de geração de lucros, considerando o valor de mercado dividido pelos lucros dos últimos 12 meses. Agora, a BB Seguridade está bem perto, com um múltiplo de 8 vezes e com muito para ser destravado também por conta do grande desembolso que o Banco do Brasil está fazendo para o setor do agronegócio. A Caixa Seguridade, em contrapartida, está bem cara. Um múltiplo de 12,97 fica bem distante do que as outras duas estão fazendo no mercado nesse momento, tanto a Porto Seguro quanto a BB Seguridade. É claro, o IRB Brasil vai ter um PL estratosférico de 26,57, porque o IRB Brasil acabou de sair da zona do prejuízo. O PVP, existem questões particulares que eu já trouxe no Fique Preparado, tanto da Caixa Seguridade quanto da BB Seguridade, e eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo aqui, mas podemos dizer que essas empresas estão bem equivalentes, apesar de números muito diferentes em relação ao PVP. Já no Dividend Yield, a que paga melhores dividendos nesse momento vai ser a BB Seguridade, com 8,72% e com grande potencial a ser destravado, como já vimos em outras matérias que eu trouxe aqui no canal também. E se você quiser que eu traga o Fique Preparado da BB Seguridade, é só deixar nos comentários abaixo, afinal de contas eu acabei de trazer da Caixa Seguridade e faria até sentido para quem quer investir no setor de seguros conhecer as principais concorrentes. Mas vá deixando nos comentários abaixo qual a sua opinião a respeito das seguradoras frente a esse grande impacto dos sinistros que estão acontecendo no Rio Grande do Sul. E desde já, agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.